Irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje nossa lição de número 10. E o nosso título é Adorando a Deus em meio à calamidade. E o nosso texto áureo, que está em Salmo 136:1, diz assim: Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. O salmista nos convidando a louvar ao Senhor por toda a eternidade. Se nós estamos buscando para chegar lá, né, irmãos? Mas aqui ele está convidando nós a louvar ao Senhor, adorar. O que é louvar ao Senhor? É elogiar a sua presença, é elogiar a soberania, é reconhecer o Senhor e ver que Ele é o único, o poderoso, o Rei, o eterno, o verdadeiro. E porque a sua benignidade é para sempre, não tem limites, não tem fim, porque Ele nos ama e Ele nos quer bem. Nossa verdade prática, irmãos, a nossa fé em Deus leva-nos a adorá-lo em meio às crises e dificuldades. Nós vamos ver, meus irmãos, no decorrer da lição, que mesmo nas situações mais difíceis da nossa vida, nós temos que adorar a Deus, nós temos que buscar ao Senhor, nós temos que glorificar a Deus. Então é por isso que o nosso tema aqui, adorando a Deus em meio à calamidade, ele veio mesmo de encontro, muitas das vezes, aquilo que nós precisamos. Dobrar os nossos joelhos e reconhecer que o Senhor é poderoso e a qualquer momento, o mesmo Deus que nos proporciona momentos difíceis, é o mesmo que nos proporciona momentos bons, momentos, né, que nós podemos render glória. Todo momento nós temos que render glória a Deus. Mas o que Deus quer dizer para nós é o quê? Que também haverá momentos que nós vamos estar alegres. Tem dias que nós estamos tristes, mas temos que ser fiéis, nós temos que estar alegres. Mesmo nas situações difíceis, o Senhor nos manda estar alegres. A nossa leitura bíblica em classe, irmãos, que está em 2 Crônicas, do capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 12, diz assim: E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos moabitas, vieram à peleja contra Josafá. Irmãos, nós vemos aqui dois povos se unindo contra Josafá. Então vieram alguns, deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em En-Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, apregou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Nós vemos aqui que Josafá, quando ele descobre que isso estava acontecendo, o que ele faz? Ele chama o povo para poder adorar. Irmão, Josafá, ele é filho do rei Asa e pai de Jeorão. Ele viveu nada mais, ele foi o terceiro rei depois que foi dividido o reino. E o rei e os dois reinos, tanto o reino do sul quanto o reino do norte, viviam em conflito. Então Josafá foi um homem, um intermediário. Vamos dizer assim, ele foi um pacificador, né? Nós vemos que ele pacificou essa dificuldade aí, e nós vemos até ele se unindo com Acabe. E até mesmo a sua filha Atália, filha de Acabe, casa com Jeorão, como uma aliança acerca dos dois reinos, né? Então nós vemos também ele aquele rei, aquele episódio, né, que tem Josafá e Acabe, que os profetas falam para Acabe e só bênção. Ele disse: não tem nenhum aí, chama Micaías. E Micaías profetiza, e nós vemos que a profecia de Micaías aconteceu verdadeiramente na batalha. Então, Josafá é esse rei, é um rei que provavelmente ele foi corregente na época de Asa, e ele viveu, né, naquela época, depois ele virou rei e é o pai de Jeorão. Ele foi o terceiro rei depois da divisão do reino de Israel. E pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor diante do pátio novo. E disse: Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre. Irmãos, nós vemos aqui, era iminente que esses dois povos viriam contra Judá. Eles viriam, mas o Josafá, irmãos, ele faz uma coisa que nós deveríamos fazer. Fazer com que o povo buscar a Deus
colocar o povo de joelho mesmo na nossa... porque aquela dificuldade não era só de Josafá, era de todo o reino. Se eles invadissem, se eles perdessem, todos ali perderiam. Então, o que ele faz? Ele chama o povo e ele começa a elogiar a Deus. Por isso que está adorando a Deus em tempos de calamidade. Começa a elogiar a Deus, começa a se quebrantar, começa a louvar ao Senhor. Nós vemos que o nosso título é Adoração em Meia Calamidade e nosso texto áureo fala de louvor. Louvor é elogiar a presença de Deus e adorar é se quebrantar, é reconhecer que o Senhor é tudo e nós não somos nada. Então aqui ele vai e começa a falar com o Senhor: Senhor, mas tu és grande, tu és poderoso, e começa a lembrar do que Deus já fez, né, para o povo. E aqui ele continua: e habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouviste e livrarás, e ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, das montanhas de Seir, pelas quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Irmãos, ele começa a colocar toda a situação para Deus. Mas aí você pode dizer: mas Deus já sabia de tudo isso, não precisava ele dizer. Deus já sabe do meu problema, Deus já sabe do seu problema, irmãos. Mas é necessário que nós falamos para eles. Nós temos que falar para Deus. Falemos para Deus os nossos problemas, as nossas dificuldades. Porque, mas Jesus já sabe, irmãos. Ele conhece todas, claro. Mas ele quer ver a nossa sinceridade, a nossa determinação para que ele possa entrar com providência na nossa causa, na nossa dificuldade, na nossa vida. E aqui ele continua: Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Nós vemos a confiança do rei Josafá. Josafá, ele coloca toda a confiança para Deus. Josafá, ele coloca toda a confiança para Deus, para que Deus possa entrar com providência na sua causa, na sua dificuldade. Josafá, ele fala para o Senhor, ele busca o Senhor, ele fala: Senhor, aqui, ó, o meu problema está aqui. Como que ele diz: eu não tenho nenhuma chance contra esse problema, mas o Senhor tem. Então ele derrama toda a sua confiança em Deus, porque ele tinha, meus irmãos, ele foi um dos reis que restaurou a adoração a Deus naquela época. A nossa introdução. Nessa lição de hoje estudaremos a respeito da pior crise que o rei Josafá teve que enfrentar com a história de Josafá. Com a história de Josafá aprendemos que em meio às crises devemos orar e buscar socorro de Deus. Veremos que o rei jejuou, orou e confessou sua incapacidade para resolver tal situação. Josafá teve fé, por isso recebeu a vitória. Em um gesto de gratidão ele louva e adora ao Senhor. Irmãos, é aquilo que nós estamos falando. Ele se derrama, ele se coloca diante de Deus e fala: Senhor, olha o meu problema, olha os inimigos que estão vindo, olha a situação que eu estou vivendo, as calamidades que estão à minha volta. Senhor, me ajuda, Senhor, tu és poderoso, eu não sou nada, eu não posso com esse problema, mas tu podes. E o que eu posso fazer, eu estou fazendo, que é adorar ao Senhor, que é buscar ao Senhor, que é suplicar o teu favor. E ele está fazendo exatamente isso. Irmãos, é um grande exemplo para nós. Foi umas dificuldades que nós vemos na Bíblia, e a maior aqui, dificuldade que Josafá teve que enfrentar como rei. Nosso tópico 1 aqui, o reino do norte e do sul. Parte 1, a divisão do reino de Israel. Os livros dos reis e das crônicas apresentam a história da divisão entre os tribos do norte e do sul em Israel. O reino do norte era formado por 10 tribos e a capital era Samaria. O reino do sul era formado por 2 tribos, Judá e Benjamim, e a capital era Jerusalém. Nos dias de Roboão, filho de Salomão, e Naamã, mulher amonita, o reino enfraqueceu. Com o enfraquecimento econômico do reino de Israel, Roboão resolve aumentar a carga tributária que já era pesada desde os tempos de Salomão. Por causa desse encargo, Roboão não quis aliviar as tribos do norte de Israel, romperam com as tribos do sul. Irmãos, aí nós vemos toda aquela história, Jeroboão, que era provavelmente um funcionário de Salomão, ele foge para o Egito, e de repente ali o próprio povo ali manda Jeroboão voltar, porque Jeroboão, meus irmãos, provavelmente é um líder nato. Então chama ele a voltar, e ele está no caminho, e o profeta Ahaz, ele encontra ele no campo, corta
o manto dele, dá 10 pedaços para ele, fica com 2 e diz: você vai ser rei. Então nós veremos, meus irmãos, que tudo isso foi uma permissão de Deus, já que Roboão não acatou o conselho dos mais velhos, foi ouvir o conselho dos jovens da sua mocidade. Então veja o que acontece, meus irmãos, quando a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, ou daquelas pessoas que a gente acha que está fazendo bem. Porque para ele seria muito melhor continuar arrecadando impostos para cobrir os seus luxos, para cobrir tudo aquilo que ele estava fazendo, que provavelmente não era uma coisa boa. Será que o povo não vê? É que nem hoje. Nós vemos essa gastação de dinheiro dos nossos políticos e nós não vemos não reverte nada para o povo. Eles aumentam os salários deles na calada da noite e para o povo nada. Será que o povo também não estava com essa indignação? Poxa, a gente contribuiu tanto no reinado de Salomão e agora vem você e quer que a gente dê mais ainda. O que está sendo revertido para nós? O palácio está ficando bonito, a cidade está ficando magnífica e algumas construções estão fazendo. Mas toda essa pompa aí, o que está acontecendo? Então o povo também ficou indignado. E quando ele quis aumentar o imposto, o povo se revoltou, como nós vemos. O 2. O Reino do Norte. O Reino do Norte conseguiu sobreviver por aproximadamente 200 anos. Foi governado por diferentes reis, na sua grande maioria. Os monarcas são identificados pela seguinte expressão: era mal aos olhos de Deus. A maldade dos governantes levou o povo de Deus a experimentar diferentes crises políticas, sociais e religiosas. Quando eu falo 200 anos aqui, meus irmãos, é que o Reino do Norte, ele conseguiu, o Reino do Norte, o Reino do Sul, ele conseguiu se sobressair. O Reino do Norte, ele conseguiu ficar mais tempo, vamos dizer assim, o Reino do Norte conseguiu sobreviver por aproximadamente 200 anos, ou seja, o Reino do Norte, que é o reino capital Samaria, ele conseguiu sobreviver por 200 anos, mais ou menos 720, mais ou menos, foi invadido pela Assíria. Já o Reino do Sul foi invadido lá na frente, mais ou menos 610, 600 antes de Cristo, por Nabucodonosor. Então aqui, até me confundi um pouco aqui, mas é isso mesmo. 200 anos eles viveram o Reino do Norte, e o Reino do Sul é provável que mais ou menos uns 350 anos, mais ou menos 370 anos. Vamos colocar, 400 anos, eu acho que muito, mas é por aí, meus irmãos. Quando nós vemos 200 anos, o Reino do Norte, e depois lá 600, mais ou menos, fazendo uma conta rápida aqui, mais ou menos uns 320, de 320 a 350 anos de soberania. Mas nós vemos que Nabucodonosor, ele invade o Reino do Sul e leva cativo aquele povo. Então o que acontece aqui é que a maldade dos governantes levou o povo de Deus a experimentar diferentes crises políticas, sociais e religiosas. O povo do Reino do Norte inventou diversas crises. A maioria dos reis que passaram pelo Reino do Norte eram reis maus. E aqui, a expressão mal aos olhos de Deus. A maioria deles eram reis maus. Agora aqui que a gente está falando já o Reino do Sul. Segundo o guia do leitor da Bíblia, este reino foi redigido por 19 reis que pertenciam à família de Davi. Judá também enfrentou muitas crises e teve que lutar com os mesmos inimigos do Reino do Norte. Ambos os reinos sofreram crises ameaçadoras e graves. Irmãos, quantas crises eles não viveram? Quantas situações terríveis. Mas o povo, irmãos, o povo que parece que não se arrepende, que está vendo a calamidade, a situação difícil e não se arrepende. Às vezes se arrepende, aí Deus vem, restaura e depois começa tudo de novo. E aí vem outra crise, o povo se arrepende, vem tudo como na época dos juízes. Quando nós vemos lá nos juízes, quando o povo estava lá, né, aquela terrível, situação terrível, Deus deixava, o povo ia lá, levava o cativo, ficava numa servidão, e depois, Senhor, o nosso Deus, dos nossos pais, Deus Abraão, Isaac, Jacó, e começava a clamar, e Deus vinha e dava o livramento. Então, aqui, nós vemos que eles viveram diversas crises, diversas situações. E muitas das vezes, meus irmãos, tem coisas que a gente não precisa passar, não tem necessidade de nós passarmos. Mas é pela nossa falta de fé, a nossa falta de temor a Deus, a que nós acabamos passando. O rei Josafá. Quem era Josafá? Ele foi o quarto rei de Judá, com 35 anos de idade, foi corregente com seu pai Asa por 3 anos.
Certamente ele teve como referencial do governo da espiritualidade do seu pai. Seu governo foi próspero, as escrituras sagradas afirmam que Deus era com ele, pois andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai. Josafá desfez os altares aos deuses que foram erguidos nos montes. Infelizmente o reino de Judá tomou o caminho da idolatria, seguindo o mau exemplo do rei Acabe e da rainha Jezabel. Ele foi rei na mesma época que do que Acabe. E nós vemos ali, que até nós falamos no começo, que Jorão e Atalha casaram os dois para poder ter uma aliança no reino. Então, irmãos, o que nós percebemos aqui? É que ele foi um bom rei, mas poderia ter sido melhor. Poderia ter se sobressaído melhor. Poderia ter tido mais fé ao Senhor, dedicado mais a Deus. Mas o que acontece? No momento, ele acaba falhando e nós vemos o que acontece, a idolatria. Ele segue o exemplo de Acabe, de Jezabel, e a idolatria acaba entrando em Judá. O cuidado de Josafá em instruir o povo. No terceiro ano do seu reinado, Josafá ordenou aos levitas e sacerdotes que fossem às cidades de Judá e ensinassem o livro da lei do Senhor. De cidade em cidade, esses homens reuniam o povo nas praças, uma vez que não havia sinagogas nem templos fora de Jerusalém, e ali ensinavam as pessoas. Josafá, ele teve o cuidado de ensinar o povo acerca da lei, de colocar o povo, já que não havia sinagogas, como nós vemos aqui, que a sinagoga foi mais na época da Babilônia, mas o que nós vemos aqui é que o povo estava sendo ensinado acerca das leis, acerca de tudo aquilo que Deus queria do povo. E o povo estava sendo instruído a mando de Josafá. Josafá ele faz muitas coisas naquele momento. Ele faz muitas coisas, muitos empreendimentos, ele coloca boas ideias em prática. Mas nós vemos, meus irmãos, que tudo isso foi muito bom para que as pessoas fossem ensinadas. Então, ninguém podia dizer, ninguém me avisou, ninguém me falou, eu não sabia. Todos estavam tendo a oportunidade de conhecer as leis de Deus. Todos estavam tendo a oportunidade de conhecer aquilo que o Senhor estava requerendo deles. Porque Josafá estava empenhado a que o povo pudesse conhecer a Deus, conhecer as suas leis, as suas ordenanças, as histórias, né, do povo, porque o judeu tem essa cultura de passar a sua história de um para o outro, mas as leis deveriam ser lidas pelos levitas, deveriam ser ensinadas. A instrução e temor. Os príncipes, os levitas e os sacerdotes ensinavam ao povo a lei de Deus. O ensino promoveu um grande temor no coração de todos. O temor a Deus é o princípio de sabedoria. Um povo que teme a Deus se tornará próspero. Então, através desse ensino que o Josafá trouxe para o povo, um ensino sério, um ensino abençoado, um ensino que falava a verdade, um ensino que não ficava com ladainha, com lero-lero, não. Um ensino que estava ensinando como a palavra de Deus é. Traz temor o povo volta às suas práticas que nunca deveria ser perdido. Não os ensinos que a gente está vendo hoje aí. Hoje se fala muito, hoje se fala muito de Deus, de Jesus e tudo, mas o povo não tem temor, o povo não tem respeito, o povo não tem convicção de quem é Deus, não sabe quem é Deus, não conhece a Deus. Eu sei, meus irmãos, que também nós temos muito que aprender ainda. Mas a questão é que o povo não tem temor, não tem respeito com Deus. De tanto que ouve a palavra, mesmo assim não ouve. Mas que tipo de palavra? Que tipo de mensagem que eles ouvem? Que tipo de mensagem muitos estão falando para elas? Josafá, aqui, ele estava instruindo o povo acerca da seriedade das coisas de Deus, acerca da seriedade das coisas do Senhor. E é isso que o povo deveria fazer, acatar essa seriedade, acatar essas palavras de Deus, que eram palavras sérias, que eram palavras de vida eterna, se a gente pode dizer assim. Então o povo deveria ouvir acerca do que Josafá estava falando, ou Josafá estava dando a oportunidade para eles ouvirem acerca dos levitas, acerca dos sacerdotes. Então eles deveriam começar a colocar isso em prática. E aqui, um povo que teme a Deus se tornará próspero, não no sentido financeiro, mas no sentido de espiritualidade, irmãos. O que está faltando em nossas igrejas, o que está faltando, meus irmãos, nesse Brasil, eu vou colocar o Brasil, que todo mundo fala que é uma igreja que está crescendo, mas será que está crescendo mesmo, meus irmãos? É complicado nós dizermos, mas a gente vê que o povo cresce, mas o temor não cresce na mesma proporção. O povo cresce, mas o respeito às coisas do Senhor não cresce na mesma proporção. O povo quer estar na presença de Deus, mas a seu bel prazer, não como Deus quer, mas como eles querem estar. Então vamos pular, vamos correr aqui, irmãos.
o 3. Josafá e seus inimigos. A perigosa aliança feita com Acabe. Josafá, como nós falamos no começo, fez uma aliança com Acabe. Ele fez uma aliança com Acabe. Josafá tornou-se rico e próspero, mas deixou de buscar ao Senhor e passou a agir por si mesmo, confiando apenas na sua capacidade e nos seus bens. Ele fez uma aliança com Acabe, um rei perverso que, juntamente com sua esposa, estabeleceu o culto a Baal no reino do norte. A aliança selada por meio do casamento com uma das filhas de Acabe lhe traria derrota moral, física e espiritual. Deus usou Jeú para repreendê-lo. O profeta mostrou ao rei Josafá o quanto a aliança que ele havia feito com Acabe aborrecer ao Senhor. As alianças feitas sem a orientação e a permissão de Deus sempre trazem prejuízo. Irmãos, essa é a nossa dificuldade que nós temos. Irmãos, dificuldade essa que está, vamos dizer assim, prejudicando a muitos. Muitos têm caído nessas dificuldades. As dificuldades que muitas vezes nos sobrevêm, as tentações, é para nós, Deus permite que nós somos tentados, mas a gente não precisa ceder a nada disso. Deus permite que as dificuldades venham, mas a gente não precisa ser levado por elas. Então a questão é, no começo Josafá estava ensinando o povo, no começo Josafá estava com o coração aberto, no começo Josafá estava ali, mas depois que o seu reino começa a se sobressair, começa a crescer, ele obtém algumas vitórias, ele obtém, um reconhecimento, um respeito dos outros reinos, ele já começa a ficar soberbo. E ele começa a querer agir por cima. Esse é o perigo, irmãos. Quando a gente acha que a gente é grande demais, ou está grande demais, ou pode, não, agora eu posso fazer. Agora eu posso colocar em prática aquilo que eu quero. Agora é comigo. Vai ver que ele pensou assim, mas não tem problema nenhum, não, eu posso fazer aliança com Acabe lá, que não tem problema não. Pô, tem problema sim. Ele deveria respeitar Acabe, deveria, como nós falamos no começo, pacificar, não ter briga, não ter dificuldade, mas não se unir. Ele estava se unindo, fazendo uma aliança com Acabe através do casamento dos seus filhos, de Acabe, a filha de Acabe e o filho de Josafá, estava tendo uma aliança, e essa aliança prejudicou muito Josafá. Josafá foi o mais prejudicado nessa aliança. Josafá enfrenta a ameaça dos inimigos. Os amonitas e os edomitas e os moabitas uniram forças para invadir Judá, cruzando o mar em direção a En-Gedi. Eles formaram um exército com muitos soldados, cavalos e armas. Então Josafá temeu e seus inimigos. O seu medo levou a buscar a Deus com jejum. Infelizmente, muitos só se lembram de buscar a Deus quando estão cercados pelas dificuldades. Não deixe para buscar a Deus somente nos tempos de crise. Busque-o sempre. Irmãos, depois que Josafá fez tudo o que fez, aconteceu, aí ele se viu cercado. Aí que ele vai falar com quem? Com o Senhor. Mas Senhor, olha eu aqui. Ó Senhor, quantas dificuldades. Ó Senhor, o Senhor não está me vendo? Aí começa a querer falar com o Senhor, mas só quer buscar o Senhor em tempos de dificuldades. Porque quando está tudo bem, aparentemente tudo bem, faz tudo o que quer, toma as atitudes que quer, coloca as coisas da forma que quer e procura fazer aquilo que quer, mas buscar o Senhor, nada. Falar com o Senhor. Aí quando se vem dificuldade, ele, mas Jesus me livrou naquele momento, então agora eu vou voltar, vou clamar rapidinho para ver se ele me livra de novo. Irmãos, temos que tomar cuidado com isso. O Senhor não é, vamos dizer assim, o nosso empregado. Ele quer nos abençoar, quer nos ajudar, quer nos libertar, quer nos salvar. Porém, ele deseja de nós a obediência em todo o tempo. Não é porque o momento está difícil que agora eu vou clamar a Deus, vou virar crente. Agora eu vou orar de madrugada, agora eu vou orar de manhã, agora eu vou orar, vou buscar, vou ler a Bíblia. Não. Isso é uma coisa que nós temos que fazer continuamente. Aqui ele deixa bem claro, não deixe para buscar a Deus somente nos tempos de crise. Busque-o sempre. Irmãos, eu acho que diz tudo, porque a gente quer buscar a Deus em tempos de crise, queremos ser crentes, queremos ser fiéis. Quantas oportunidades nós não tivemos para fazer isso? Pensemos, irmãos, porque a vida é curta e ela é pequena. E se nós não tomarmos cuidado, o tempo passa, a gente não vê, e quando a gente vê a dificuldade e não tem forças para clamar ao Senhor. A ação de Josafá, ele precisou agir rápido, pois um grande exército formado por vários inimigos vinha em sua direção. No momento de aflição, olha irmãos, muito bom isso. No momento de aflição e desespero, Josafá invocou o nome do Senhor e apregou um jejum. A oração e o jejum nos ajudam a vencer as crises. Era uma nação inteira buscando a Deus. Nenhum crente deve duvidar do poder da oração. O crente tem que orar em todo o tempo.
O crente tem que buscar ao Senhor em todo o tempo. O crente tem que falar com Deus em todo o tempo. A oração e o jejum nos ajuda a vencer as crises. Era uma nação inteira buscando a Deus. Nenhum crente deve duvidar do poder da oração. O povo se humilhou diante de Deus, mostrando que sua total dependência do Senhor. O objetivo era buscar o socorro e a misericórdia de Deus diante do iminente ataque do inimigo. Não há crise que não possa ser vencida quando oramos, jejuamos e confiamos no Senhor. Davi, em um dos seus cânticos, declarou: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. É tempo de invocarmos o nome do Senhor em favor da nossa nação. Precisamos orar e jejuar a fim de que a crise política e econômica seja solucionada. Jesus declarou que determinadas castas de demônios só podem ser expelidas pela oração e pelo jejum. Depende do grau. A oração depende da prova, depende da situação que a gente está enfrentando, meus irmãos. É isso mesmo. Tem situações que a gente só consegue vencer com oração e com jejum. Nós só conseguimos expelir esse demônio que está assolando, esse demônio que está vindo. Claro, meus irmãos, Deus está permitindo, mas Deus quer ver a nossa atitude, Deus quer ver a nossa desenvoltura em meio à situação. Então Deus permite. E aí cabe a nós orar, jejuar, suplicar o favor do Senhor. Deus mandou o profeta dizer ao povo que ele não precisaria lutar, nem temer. Ele mesmo sairia e pelejaria em favor deles. Josafá e seus súditos creram na palavra de Deus e adoraram e louvaram ao Senhor. Houve grande júbilo e a certeza da vitória que o Senhor daria ao seu povo. Quando os exércitos inimigos se aproximaram de Jerusalém e ouviram o som dos louvores, dizem as Escrituras Sagradas que eles caíram em emboscadas e se destruíram uns aos outros, sem que ninguém do povo precisasse fazer qualquer coisa. Os exércitos inimigos foram desbaratados, porque Deus os confundiu. Aprendemos que o inimigo não pode resistir ao povo de Deus quando há oração, jejum e verdadeira adoração. Sinceridade, busca, vontade de estar com Deus, orar, jejuar, fazer a diferença. Assim como Josafá, naquele momento ele se colocou: Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu me arrependo do que eu fiz, das coisas que eu fiz, das coisas que eu cometi, da forma que eu me portei em meio diante essa situação. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Eu creio que ele se arrependeu, buscou a Deus e nós vemos o livramento. Aqui tem um dado aqui, infelizmente muitos só se lembram de buscar a Deus quando estão cercados pelas dificuldades. Não deixe para buscar a Deus somente nos tempos de crise. Busque-o sempre. Aquilo que nós estamos falando, não devemos buscar a Deus, não tenhamos que deixar as coisas acontecerem, as crises virem, as situações difíceis vir para a gente buscar a Deus. Nós temos que buscar a Deus em todo o tempo. E a nossa conclusão: a história de Josafá é uma história de proeza. Ele buscou ao Senhor em jejum, oração e adoração, e Deus lhe concedeu a vitória em tempos de crise. Se você está enfrentando como o rei Josafá uma terrível crise, não desanime, não se renda diante das ameaças do inimigo. Ore, jejue, adore e veja o livramento do Senhor. Só depende de nós. Só depende de nós para buscar, só depende de nós para glorificar, só depende de nós para jejuar e clamar a Deus para que Deus possa vir ao nosso encontro, vir à nossa necessidade, entrar com providência, nos dar a vitória, nos conceder a bênção. Só depende de nós, irmãos. Nós temos que fazer, nós temos que correr atrás. Esse negócio de ficar parado, mas não, deixa acontecer. Não, irmão, nós temos que fazer a nossa parte. Isso é a nossa atitude que nós temos que ter para com Deus. Essa é a atitude que o Senhor quer ver que nós tenhamos em meio às dificuldades. Essa é a atitude que Deus quer que nós venhamos, meus irmãos, que Deus possa ver e outras pessoas vão ver, e através das nossas vidas outras pessoas vão ser alcançadas, outras pessoas vão ser ajudadas. Então Josafá aqui, ele se humilha, ele se dobra, ele busca, ele clama, ele fala, ele adora a Deus, ele fala: Senhor, me ajuda, eu não sou nada, e louva a Deus. Senhor, tu és poderoso, tu és grandioso, tu és benigno, tu és fiel, tu és verdadeiro. Irmãos, quando nos Salmos fala de benignidade, com certeza Josafá também deve ter falado, porque ele estava elogiando a presença de Deus, ele estava orando. Imagine quanto tempo ele não ficou orando. Aqui nós vemos alguns relatos da oração que ele fez, mas será que ele não falou muito mais? Não se derramou? Não se quebrantou? Imagine a aflição da alma que ele não estava sentindo. Então veja que Deus, ele estava olhando. Deus, ele olha para nós. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Você que ainda não assinou nosso canal, está convidadíssimo a assinar, e que Deus abençoe os irmãos. Fiquem na paz.